Meus amigos, muito bom a gente fazer essa conversa, essa especulação gostosa, trocar essa ideia. Um dia a gente tira um tempo maior antes, depois da aula, ou marca um dia específico só para a gente jogar a conversa fora e trocando essa ideia que é muito gostosa. Mas vamos ao que nos interessa, vamos para a formação de hoje, onde nós vamos avançando junto com Peter Kraft, na leitura do livro de Eclesiastes, onde nós vamos refletir que Eclesiastes nos mostra a vida como vaidade. Só uma rápida recapitulação da última aula. Nós vimos algo a respeito do nosso autor e uma introdução geral das 3 filosofias de vida. Foi isso que nós fizemos na última aula. Fizemos uma rápida passagem pela vida do nosso autor e uma passagem geral sobre as 3 filosofias de vida. Mas hoje nós vamos começar a mergulhar no livro de um modo mais profundo, e esse mergulho que nós faremos no livro é a partir sempre de Eclesiastes, nessa primeira etapa desse módulo. O livro sagrado de Eclesiastes apresenta o estilo de vida fundamentado na vaidade. Não se esqueça disso. Ao longo desses próximos das 3 aulas, nós vamos refletir o estilo de vida fundamentado na vaidade. Os 6 primeiros tópicos que Peter Kraft descreve vão nos indicar em que terreno nós estamos pisando. Esses 6 primeiros tópicos, eles dão as chaves de leitura para que a gente possa compreender a filosofia que ele coloca em questão. O primeiro ponto apresentado é a grandeza de Eclesiastes. Este ponto nos mostra a amplitude da obra filosófica, que é uma inspiração divina. O primeiro ponto apresentado é a grandeza de Eclesiastes. Como eu dizia, este ponto ele nos mostra a amplitude desta obra filosófica que nós estamos refletindo, obra filosófica que é uma inspiração divina. Claro que eu não estou falando do livro do Peter Kraft, mas estou falando do livro de Eclesiastes da Sagrada Escritura. E aqui eu faço então questão de abrir um espaço para falar de inspiração divina, pois é fundamental para que nós possamos dar o devido trato com a obra em questão. A igreja ela nos ensina que as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, elas foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Os livros inteiros do Antigo Testamento, com todas as suas partes, são santos e canônicos. Do Antigo e do Novo Testamento, são santos e canônicos. Vamos dizer assim que estão no catálogo atestado pela igreja para facilitar. Porque são escritos por inspiração do Espírito Santo. Vamos lá. Antigo e Novo Testamento reconhece a igreja que são todos escritos por inspiração do Espírito Santo. Nós não podemos avançar na nossa formação sem reafirmar isso. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Mas não sejamos inocentes de pensar que Deus mesmo escreveu em rolos de papel e nos entregou os seus pensamentos. Embora ele pudesse fazer isso, é óbvio, ele quis transmitir o conhecimento de si a partir de um relacionamento com o homem. Isso significa que Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades, das suas capacidades, dentro da sua cultura, da realidade que viviam, para que agindo ele neles, Deus neles e por eles, assim os autores sagrados, o ser humano, eles pudessem pôr em escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Deus queria. Nós podemos afirmar, então, que tudo aquilo que foi escrito pelos autores inspirados, o nome que se dá a eles é agiógrafos, tudo aquilo que foi escrito pelos agiógrafos deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura,
eles ensinam, nos atesta a igreja, com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus para a nossa salvação. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus se torne perfeito, santo, experimentado em todas as boas obras. Em posse dessas informações a respeito da inspiração bíblica, nós podemos, junto com o nosso autor, afirmar que a Bíblia é o melhor dos livros. Isso é óbvio, pois se trata de um livro divino. E ao olhar especificadamente para Eclesiastes, nós afirmamos que ele é o único livro de filosofia, pura e simplesmente filosofia na Sagrada Escritura. E claro, se o melhor livro é a Bíblia, e na Bíblia nós temos um livro de filosofia, logo, este livro é, então, o melhor livro de filosofia. Algumas pessoas que conhecem grandes obras de filosofia, como os Diálogos de Platão ou a Lógica de Aristóteles, poderiam se assustar com essa afirmação de que a Sagrada Escritura é o melhor livro de filosofia, pois tem um formato mais elegante, esses livros, essas obras, talvez tenham um formato mais elegante ou mais artístico. Outros poderiam alegar que é estranho um livro sobre a falta de sentido de vida ter tanto sentido. Primeiro, nós precisamos afirmar que a qualidade de uma obra não é questão de forma, mas sim de conteúdo. Embora a forma de Eclesiastes seja simples, o seu conteúdo é profundíssimo. Em segundo lugar, é sim um livro que fala de vaidade, mas uma pessoa mergulhada na vaidade, ela não percebe isso. Igual aquela mulher que diz, não sei se vocês receberam esse vídeo algum dia no zap de vocês, tem uma mulher que viralizou na internet que ela dizia assim, ó, dizem que maconha vicia. Eu não. Eu fumo há 30 anos todos os dias e nunca fiquei viciado. Quem está no vício não percebe a lama que está ao seu redor. Por isso, nós podemos afirmar que somente os sábios conhecem a estultice. Os estultos não conhecem nem a sabedoria, nem a estultice. Eclesiastes fala com tanta propriedade da vaidade, porque ele é o menos vaidoso dos filósofos. Justamente por isso, escreve com tanta profundidade. Uma vez que vimos alguns aspectos que mostram, então, a grandeza de Eclesiastes, pois se trata de um livro divino, nós avançamos para o segundo ponto, que é o Eclesiastes como ética. Trata-se de uma obra que pode ser apresentada, que pode ser classificada como um livro de ética, pois traz nele a grande questão feita pelos maiores clássicos de ética. O livro ele traz a questão do sumo bem, do fim último do homem ou simplesmente do sentido da vida. Esse tipo de questão tão fundamental que a filosofia nos impele a questionar está apresentado nas obras de grande magnitude, como a República de Platão, a Ética Nicômaco de Aristóteles, a Confissão de Santo Agostinho, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Mas para ilustrar bem do que se trata, o Peter Kraft ele lança mão de outro grande autor, em que ele fundamenta muito as suas obras, que é o C.S. Lewis, principalmente com a sua grande obra Cristianismo Puro e Simples. Lewis propõe uma metáfora que compara os seres humanos com uma frota de navios. Ele diz que para que uma viagem seja bem-sucedida, os navios necessitam de 3 aspectos. Qual é o primeiro aspecto? Evitar colisão. Ou seja, os navios não podem se chocar entre si
e não podem entrar um nos caminhos dos outros, isso é óbvio, senão acabam naufragando. O segundo aspecto necessário é manter em ordem. Cada navio deve estar em boas condições de navegação, com as suas máquinas em ordem, senão, obviamente, podem naufragar. E terceiro, e mais importante, devem saber o destino da frota. Não dá para pensar numa viagem bem-sucedida sem o primeiro e o segundo aspecto. Estes pontos não podem estar desassociados. Se os navios se chocam, obviamente a frota não fica em boa condição e afunda. Por outro lado, se os lemes estiverem com defeito, será difícil evitar as colisões. C.S. Lewis descreve estes aspectos dessa forma, abre aspas, ele diz: o primeiro é a conduta leal e a harmonia entre os indivíduos. O segundo pode ser chamado de organização ou harmonia das coisas dentro de cada indivíduo. Desse modo, os dois primeiros aspectos, eles se relacionam com os cuidados individuais, tópico 2, e com os relacionamentos interpessoais, tópico 1. Essa metáfora nos remete, inclusive, para o resumo dos mandamentos divinos, os 10 mandamentos. Jesus resume os mandamentos em 2. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, Marcos 12, 31. Para que se viva bem, é necessário um relacionamento de amor para com o outro, o que implica numa boa convivência, o que implica em evitar colisões. Para que se viva bem, é necessário também um amor sadio de si mesmo. Tal amor implica nos cuidados pessoais e na busca da devida ordem, que é a santidade. Agora, se não levarmos em conta o terceiro aspecto, os dois primeiros se tornam insuficientes, ou melhor dizendo, se tornam até mesmo irrelevantes. Lewis assim ele resume o seu pensamento. Abre aspas novamente para Lewis. Ele diz: e por melhor que fosse a navegação da frota, a viagem ela não seria um sucesso se, querendo chegar a Nova York, aportasse, por exemplo, em Calcutá. De fato, não basta apenas que os navios estejam em boas condições e evitem colisões. Além disso, é imprescindível que o navio saiba o motivo de estar no mar, saiba o seu destino e o atinja. Veja, o primeiro e o maior mandamento de todos é assim resumido por Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Sem a dimensão do primeiro mandamento, que é o amor a Deus, o ser humano ele perde o rumo da vida e perde, por consequência, a real vivência do segundo. Aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas vai recair num amor de si mesmo doentio, que nós chamamos de egoísmo. E, consequentemente, isso culminará em desordens e em colisões. Em nossos tempos, cresce de um modo exponencial os dizeres a respeito do tópico 1 e do tópico 2. São inúmeros vídeos, palestras, cursos, textos, instruindo a cada um de nós, por exemplo, como ser um bom chefe, um bom funcionário, um bom pai, um bom líder, um bom aluno. Desde pequeno, seja em casa ou na escola, crianças são instruídas a respeitar o outro, respeitar aquele que é diferente. Nunca se viu, por exemplo, tantas campanhas contra o racismo. Tal realidade evidencia para nós que a chamada ética social do tópico 1 ainda está um tanto quanto presente no meio da humanidade. E também estão amplamente presentes no nosso meio os chamados cuidados pessoais. Sobretudo, os cuidados com o corpo e com a mente são amplamente divulgados. As academias estão cheias, lotadas,
as clínicas, as indústrias farmacêuticas a todo vapor, consultórios psicológicos cheios, medicina em alta, propagandas e programas dos meios de comunicação sempre trazem a temática da saúde. Tal realidade evidencia a chamada ética individual do tópico 2. Agora, é curioso que mesmo com essa enxurrada de notícias e cuidados consigo mesmo e com os outros, nós tenhamos no nosso meio tantas colisões, tantas pessoas entrando no caminho das outras e também tantas doentes, sem a ordem necessária para o bem viver. O homem moderno, embora insista nesses pontos, ele perdeu de vista o primeiro mandamento, perdeu de vista o primeiro aspecto, saber o destino da frota. 1 e 2 não são indispensáveis, são importantíssimos. Mas sem o 3, sem esse aspecto terceiro, 1 e 2 são insuficientes. Peter Kraft arrisca dizer que os homens modernos não trazem mais esse terceiro aspecto para o diálogo porque eles não têm uma resposta para essa pergunta, não sabem para onde ir, porque o homem moderno não sabe mais qual é o destino da sua vida, é que ele tira isso da conversa da sociedade. O terceiro ponto que introduz o livro de Eclesiastes afirma que também é um livro existencialista. Quando se fala de existencialismo, geralmente está se fazendo menção a um movimento literário. Depois o Giovanni pode até explicar melhor a respeito desse movimento, que se popularizou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX. Jean-Paul Sartre talvez seja um dos grandes expoentes desse pensamento, alguém que ajudou a cunhar esse termo, mas o pensamento existencialista em si está presente em meio a outros autores também, como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Por isso eu trouxe aí o movimento literário de Sartre e toda a sua turminha. Diversos aspectos estão ligados ao pensamento existencialista, como o materialismo, o ateísmo, mas podemos tirar como essência desse tipo de pensamento justamente a reflexão sobre a existência humana. A pergunta é: qual o sentido do nosso existir? Mas as respostas desses autores são respostas sempre pessimistas, cercadas de ansiedade e da falta de propósito. O livro de Eclesiastes, muito antes de todos esses autores modernos, traz essa problemática sobre o sentido da existência humana e vai apresentando pontos negativos. Enquanto os outros livros da Bíblia funcionam como uma espécie de câmera fotográfica que apresenta a vida com fotos tiradas com flash da fé, aonde nós podemos enxergar de modo mais amplo. Eclesiastes, por sua vez, tira fotos da vida sem o flash da fé, apresentando tudo apenas com a luz natural da razão. Tudo apenas com a luz natural da razão. É curioso, pois o livro de Eclesiastes anda na contramão de todos os outros livros da Bíblia. Enquanto todos os outros apresentam uma resposta concreta e definitiva para o que é a vida, para o sentido do existir, Eclesiastes é o livro que faz a pergunta por quê? E é o livro que vai apresentando onde não está a resposta. Entendam isso. Todos os outros livros mostram a resposta, mas Eclesiastes é o livro que levanta a pergunta por quê? E é o livro que vai mostrando aonde nós não encontramos a resposta. Eclesiastes é ainda, diz Peter Kraft, um livro moderno, porque apresenta justamente essas dúvidas que estão presentes no coração do ser humano. É um livro que desperta a pergunta base: qual o sentido da minha vida?
A partir desta afirmação, Peter Kreeft apresenta 7 motivos pelos quais considera Eclesiastes um livro tão moderno. Primeiro, ele considera que é um livro moderno porque é um livro que faz a pergunta: a minha vida tem sentido? Segundo motivo pelo qual é um livro moderno, é um livro que revela o maior medo da humanidade, que não é somente a morte e o inferno, mas antes de tudo, o medo de uma vida sem sentido. Terceiro, é um livro ao mesmo tempo desesperador e honesto, de modo que seu desespero abre uma brecha para a esperança. Se o sujeito está buscando uma resposta de modo desesperado, mas se está sendo honesto, ele acredita que de algum modo ele vai encontrar a resposta. Quarto, a resposta sobre o sumo bem, sobre a finalidade da vida, é algo também moderno. Ou seja, ele vai dizer que não tem nenhuma. Sempre o homem deu uma resposta a Deus. Mas agora, na modernidade, nós temos uma civilização que exclui Deus e, portanto, não encontra resposta. Também por esse motivo se trata de um livro moderno. O quinto motivo é que é um livro que revela o chamado hedonismo, ou seja, que mostra que os valores estão no prazer, exatamente como acontece no dia de hoje. Nós temos uma sociedade profundamente hedonista. Sexto motivo, é um livro onde a religião é reduzida a um pequeno espaço da vida. A ciência e outras coisas vêm antes ou ao lado. Antigamente, a religião era o centro de tudo. Hoje nós temos muitas atividades e a religião até existe, mas é apenas mais uma atividade. E, na maioria das vezes, uma atividade pequena para não atrapalhar as outras. Nós que estamos inseridos no contexto de comunidade, nós sofremos muito com isso. Os irmãos que vão entrando para a comunidade e não conseguem trazer as coisas de Deus para o centro da sua vida, porque colocam a comunidade, as questões religiosas, apenas como mais um entre tantos e tantos aspectos da sua vida. E às vezes eu mesmo. Sétimo e último motivo pelo qual o livro é moderno é o motivo mais importante. O autor é um empirista, ou seja, trata a Deus como se fosse um objeto que se pode estudar num laboratório, que se pode manipular com a razão para conhecer. Ele age como se Deus fosse um elemento da natureza e não aquele que está acima de tudo e que não pode ser alcançado com experimentos. O quarto aspecto analisado no livro de Eclesiastes caminha junto com essa questão do empirismo e leva a observar o silêncio de Deus. Estamos diante do único livro da Bíblia onde Deus simplesmente parece se calar. A partir disso, Peter diz algo maravilhoso. A diferença entre filosofia e religião é a mesma que existe entre falarem e escutar, entre a palavra do homem sobre Deus e a palavra de Deus sobre o homem. Essa, para ele, é a diferença entre fé e razão. Na filosofia, o homem busca a Deus. Na Bíblia, Deus busca o homem. Aqui no livro de Eclesiastes, é como se Deus não se revelasse. É como se houvesse apenas a parte da razão onde o homem busca Deus. É como se Deus fosse a caça, mas não o caçador. O livro de Eclesiastes mostra o homem que busca a Deus, que busca o sentido da vida com as suas forças e, em momento algum, silencia para permitir que Deus, que o sentido se apresente. Não é que Deus sumiu, que Deus se calou simplesmente, mas, acima de tudo, Eclesiastes é que está surdo para Deus, pois Eclesiastes faz muito barulho. É alguém que fala o tempo todo e não deixa Deus falar. Por fim,
Eclesiastes nos ensina que se não nos aquietarmos para deixar Deus agir, não vamos acolher a sua revelação. Se não transformarmos a nossa vida num diálogo com Deus, ela se transformará num monólogo infernal. Penúltimo ponto que queremos ressaltar hoje é o quinto aspecto levantado pelo Peter Kreeft. Trata-se do resumo do livro. Ele vai dizer que trata-se de um livro que contém lógica, um livro que tem a forma de um silogismo. Nós vamos ver o que significa isso de um modo mais detalhado mais à frente, mas saiba já que trata-se da forma básica do raciocínio dedutivo. O silogismo ele é composto por duas premissas, a maior e a menor, e uma conclusão. Então, é sabido que é um livro lógico e nós podemos verificar isso no próprio livro. Eclesiastes 1, versículos de 1 a 3. Os primeiros 3 versículos do livro de Eclesiastes resumem todo o conteúdo que será argumentado nos 12 capítulos do livro. O primeiro versículo apresenta o título e quem é o autor. O segundo apresenta qual é a tese, a conclusão. O terceiro, qual é a prova essencial dela. Tais versículos acabam por remontar a tese e a prova para o estilo de vida adotado por grande parcela da nossa sociedade. Qual é a tese? A tese é a vaidade. Não somente no sentido de uma pessoa vaidosa, preocupada com a aparência, mas, sobretudo, a inutilidade, viver vão. Esse é o sentido próprio da palavra vaidade, viver de um modo vão. A tese principal que questiona nossa vivência é, portanto, a falta de finalidade na vida, ou simplesmente a falta de sentido. O homem sabe que vive e que vai morrer, mas não possui uma razão para viver e morrer. A prova apresentada no terceiro versículo é a prova que pode levar ao desespero e à angústia por viver sem finalidade. A prova é a seguinte: eu fiz um estudo laboratorial ou um estudo de caso e cheguei à conclusão que nenhum trabalho, ou seja, nenhuma tarefa tem sentido. Ao refletir sobre o proveito dos seus afazeres e da sua vida, só lhe restará afirmar: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Depois, faça um exercício, mais uma vez em casa, de ler sobretudo Eclesiastes 1, do 1 ao 3, mais uma vez nessa perspectiva, de perceber que ali se encontra o resumo da obra. Eu trouxe aqui em cima, acabou travando o slide, apareceu agora aqui, estou vendo, um exemplo daquilo que eu dizia do que é silogismo. Por enquanto, fiquem tranquilos, mas nós vamos trabalhar bastante. Esse é apenas um exemplo do que é o silogismo, para não falhar aqui. Todos os homens são mortais, primeira premissa. A segunda, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Tem sempre a ver com uma dedução lógica. Daqui a pouco, ao longo da formação, nós vamos mergulhar bastante nisso. Então, não se preocupa muito com tal silogismo por enquanto. O tópico final que nós vamos refletir hoje é o autor do texto. Nós vimos que o primeiro versículo, melhor ainda, as primeiras palavras, apresentam o título do livro. Esse é um costume de muitas obras antigas. Os documentos da igreja seguem, por exemplo, este costume. Um grande documento de São João Paulo II, que é muito útil a nós, Fides et Ratio, em português, a fé e a razão. Quando você abre o documento, ele começa a fé e a razão
constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Veja então que o título correto do livro não é Eclesiástico, em hebraico é Coelete, mas as palavras de Coelete, as palavras de Eclesiastes. Coelete não é um nome próprio, nome de uma pessoa, mas o nome de ofício que caracteriza aquele que fala na assembleia, aquele que fala na igreja. Em outras palavras, o pregador. Nós poderíamos assim dizer que o título do livro é Palavra ou As Palavras do Pregador. Mas e o autor? Quem é o autor deste livro? Sabendo que a Bíblia é inspirada por Deus, obviamente que o autor primordial é o próprio Deus, o Espírito Santo. Mas quem é o agiógrafo que Deus se serviu como instrumento para nos revelar algo? Embora isso não seja o mais importante, é bom afirmar que existem duas hipóteses. A primeira é a mais literal e a menos aceita. Seria a hipótese de que o autor é literalmente, como o texto parece nos indicar, o filho de Davi, que é rei, ou seja, Salomão, o rei da sabedoria. Estudos indicam que essa não é a mais sensata opinião, pois o estilo literário, a sua doutrina, remetem para um tempo depois da época de Salomão, provavelmente durante ou depois do exílio da Babilônia, embora as provas não sejam precisas. Isso não é um jeito de enganar as pessoas ou plágio, mas o livro apresenta o nome de Salomão ao longo do texto como autor, porque era também um costume dos judeus, um costume que sugere inclusive humildade. O escritor sabe que aquilo que ele escreve vem da mente de um mestre, e este mestre é que trouxe algo de novo. Então a pessoa, ao invés de assinar com o seu nome, ela ensinava com o nome do mestre, com o nome daquele que trouxe as ideias. Então, isso significa que podemos chamar o autor de Salomão, seja ele o autor literal ou seja outro, pois no fundo são as suas ideias que estão aqui representadas. E termino dizendo, então, que a tese de Salomão e a sua conclusão são muito óbvias, mas nós não podemos deixar desapercebido qual é o X da questão, aquilo que está em jogo. O que está em jogo não é apenas uma demonstração de ateísmo, uma vida sem Deus. Não, não é isso. O autor, ele tem certa fé. Ele fala de Deus durante as suas falas e não questiona a sua existência. Eclesiastes nos revela um estilo de vida daquele que a fé não é maior do que a própria vida. Ou seja, existe a possibilidade de termos uma fé, mas não aquela pelo qual vale a pena morrer e viver. Existe a possibilidade de viver sem a fé, que desperta esperança e amor. Sem a fé que nos faz ser apaixonados por Deus. E quantos pregadores hoje em dia que pregam sem ter essa fé, sem serem apaixonados por Deus. Quem não tem essa fé autêntica vive das vaidades, mesmo se afirma que Deus existe. Lembremos de São Paulo, um grande judeu, conhecedor e cumpridor das leis divinas. Mas quando encontrou aquele que é a própria verdade, aquele que é o autor da fé e o próprio objeto da fé, Jesus Cristo, ele disse: tudo o que tinha de valor perdeu valor por causa de Cristo. Ele vai dizer, São Paulo, que considera tudo aquilo como lixo. Perto de Cristo, tudo é lixo. Essa é a mensagem. Estamos estudando os estilos de vida para verificar, desculpem a palavra, mas para que seja mais forte a expressão, nós estamos estudando os estilos de vida para verificar que merda é a vida daquele que não vive em Cristo e para Cristo. Esse é o absurdo. Eu utilizei essa expressão mais forte
porque é mais ou menos isso que São Paulo quer dizer quando chama tudo de esterco. Sem Cristo, a nossa vida não passa de esterco. Sem Cristo, a nossa vida é absurda. E é isso que Peter Kreeft quer nos levar a refletir a partir do livro de Eclesiastes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a gente vai agora para filosofia, né? Referência nossa, também Peter Kreeft, Jesus, o maior filósofo que já existiu, tá? Para aqueles que estão lendo esse livro também. A aula de hoje eu vou passar, começando na página 17, a Metafísica de Jesus, até a página 33, tá? Então, vou passear por 3 tópicos desse livro hoje. A metafísica judaica de Jesus, o nome que Jesus usa para Deus, e a metafísica do amor, tá? Lembra que semana passada, na semana passada, a gente viu as 4 perguntas essenciais para a filosofia, que parte de 4 palavras centrais para a própria filosofia. A metafísica, a episteme, a antropologia e a ética. Essa sequência de aulas, a partir de hoje, né, porque semana passada foi uma introdução, a gente vai passear por essas 4 palavras, né? E aí eu dividi como? 3 sábados. Hoje, semana que vem, o próximo, metafísica. 2 sábados, a episteme. 2 sábados, a antropologia. 2 sábados, a ética. Tá? Então, nós vamos passear nessas 4 palavras. Bom, o Peter Kreeft, ele, antes de eu ir para o slide, ele entende que a religião judaica em que Jesus nasce já é uma religião metafísica, né? Jesus, ele alcança a metafísica já na própria religiosidade, né? Porque o judaísmo é uma religião metafísica. Lembrando aí, eu até sugeri que vocês assistissem aquele vídeo meu sobre metafísica, para a gente já ter uma noção do que significa isso. Metafísica é o transcendente. Metafísica é aquilo que está além dos sentidos, né? Aquilo que a gente não pode captar pelos sentidos, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, aquilo que eu não ouço, aquilo que eu não sinto, mas que existe, né? Muitas religiões do tempo de Jesus são religiões imanentes, são religiões físicas, onde eles cultuam elementos da própria natureza, o Deus Sol, o Deus Árvore, ou a próprio politeísmo hinduísta, por exemplo, que já havia no Oriente. Jesus não. Jesus, ele nasce numa religião que é naturalmente metafísica, o judaísmo. Então, se a filosofia ela é a própria metafísica, toda religião que acredita no transcendente é uma religião essencialmente filosófica. É onde Jesus nasce, no judaísmo. E qual é a metafísica dos judeus? Que depois o cristianismo vai assimilar? É o próprio Deus. É aquilo que Deus se apresenta como o eu sou. Quando em Moisés Deus se apresenta como o eu sou, ele não está se apresentando de forma física, porque o eu sou não é físico. O eu sou, ele é metafísico. E professar a fé neste Deus que se apresenta como metafísico é acreditar no transcendente. Então, o judaísmo é em si uma religião metafísica, religião essa que depois vai ser continuada pelo cristianismo, tanto que quando a gente fala do mundo ocidental, a gente fala de um mundo judaico-cristão, porque é o cristianismo que é inaugurado a partir do judaísmo, tá? Esse judaísmo, ele tem em Deus essa própria metafísica, que é a metafísica do eu sou, que é o nome que Deus se revela ao homem. Quando você fala cofre, isso é físico, é o nome revelado de forma material. Quando eu falo garrafa, isso é físico, é o nome material. Agora, quando eu falo eu sou Giovanni, o Giovanni está vendo, sendo concreto. Agora, quando Deus se revela como eu sou, então, o que seria esse eu sou? Não há uma materialidade no eu sou. Então, esse Deus se revela como metafísica. Então, se a filosofia é a metafísica e Deus se revela como a metafísica, fazendo exercício de silogismo que o Leandrin fez, então Deus é a própria metafísica.
E a religião judaica, que é uma religião que professa a fé no metafísico, professa a fé em Deus. E como essa metafísica vai se revelar ao homem? Vai dizer Peter Kreeft que é no amor. Jesus é a metafísica do amor. O amor é a revelação de Deus pelo homem. Quando pegamos o Evangelho de João no capítulo 3, é Deus se revelando ao homem em Jesus Cristo. É o eu sou se materializando. É a metafísica se tornando imanente, para que depois, ao voltar a ser transcendente, o homem possa buscá-lo de novo no amor. Então, a filosofia judaico-cristã, ela é essencialmente metafísica. Portanto, quando nós buscamos aquilo que é real, nós não temos outro caminho a buscar senão Deus. Porque o único que é real, do ponto de vista religioso, é o próprio Deus. E qual é o grande problema da humanidade? O grande problema é que a humanidade se distanciou da metafísica. Nós passamos a ser pessoas, passamos a ser uma sociedade totalmente materialista, imanente, que só aceitamos respostas a partir do concreto, a partir daquilo que faz sentido. O homem passou a entender que o que faz sentido é aquilo que ele pode captar pelos seus sentidos. E quanto mais o homem foi se distanciando da metafísica, que é Deus e o amor, quanto mais o homem se distancia disso, mais distante do sentido da própria vida. Então, o sentido da vida que o Leandrinho trouxe em Eclesiastes só vai ser alcançado quando nós voltarmos a nossa vida para aquilo que é metafísico, para aquilo que é transcendente. Aqui está o grande segredo. Compreender que nós, pessoas, que somos a imagem e semelhança de Cristo, somos aqueles que serão atraídos para ter Deus por meio dele. É o transcendente feito imanente para nos levar de volta ao transcendente. Portanto, o caminho nosso é um caminho ascensional, é um caminho de subida. E esse caminho ascendente, ascensional de subida, é atraído pela metafísica do amor para que a gente possa chegar na verdadeira metafísica. E aí a gente vai entender agora como chegar nessa metafísica. Quero tratar com vocês do caminho para se chegar a essa metafísica. Por que nós nos distanciamos e como chegar nela. Partindo desses 3 tópicos que Peter Kreeft traz para nós. A nossa religião ela é essencialmente metafísica. Deus é a metafísica, porque ele é o eu sou, revelado em Jesus Cristo, que é a metafísica do amor. Então não há como negar que Jesus é o maior filósofo que já existiu, porque ele é a revelação da metafísica. Tá? Então essa aula 2 eu vou intitular Deus e a metafísica. E eu já começo colocando um sinalzinho nessa frase. Propositalmente eu coloquei e. Mas entendendo que um simples sinal muda todo o sentido. Deus e a metafísica, Deus é a metafísica. É importante hoje a gente entender o que é essa metafísica em Deus, para que na semana seguinte, semana que vem, a gente entenda as consequências morais disso, que o Peter Kreeft vai provocar em nós. Ponto de partida. O que é real? Lembra que nós traçamos semana passada 4 perguntas. A primeira delas é, o que é real? E dentro da ideia do que é real, partimos da seguinte questão. Deus é o fundamento de toda a realidade. Ora, se Deus é o fundamento de toda a realidade, Deus é real. E se a metafísica é a busca pelo real, a metafísica é a busca por Deus. E a ideia é entender que não é um ente a mais. Quando nós partimos da tese de que outras religiões são imanentes, Deus é só mais um. É a árvore, é o boi, é o sol. Deus não é isso. Deus é o real. Deus ele não é um ente a mais. Vamos pegar, por exemplo, o próprio agnosticismo, que é uma cultura muito presente na sociedade atual.
os agnósticos falam, Deus pode até existir, mas ele é indiferente na minha vida. Deus é só mais um. Ora, quando nós entendemos que Deus é só mais um ente a mais, nós perdemos a dimensão metafísica de Deus. Vejam, por que o mundo hoje está tão desencantado? Porque ele se distanciou da metafísica. Se prendeu a um cientificismo, se prendeu ao materialismo, pegando uma expressão muito bem usada pelo André na aula dele, se prendeu à turminha de Jean-Paul Sartre, que passou a entender Deus como só mais um. No momento em que nós passamos a entender Deus como só mais um, nós perdemos o real sentido de nossa vida. Caímos no erro de Eclesiastes, por exemplo. A metafísica é a principal reflexão da filosofia. E a metafísica ela deve necessariamente partir de dois temas: o conhecimento da pessoa e o conhecimento de Deus. O grande problema é que a filosofia contemporânea ela se esqueceu que a metafísica é o conhecimento de Deus e passou a propor caminhos filosóficos do conhecimento da própria pessoa. Consequentemente, perdeu-se o sentido. Quando nós falamos do conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus na metafísica é realizado por meio do conhecimento do próprio ser humano, que somos imagem e semelhança de Deus. Então, uma coisa é clara para nós. Evangelho de São João, no capítulo 1. Ninguém conheceu a Deus. Ponto. Mas logo depois, São João fala: Deus se faz conhecido em Jesus Cristo. É no Logos que se fez carne. É no homem. O nosso conhecimento é entendendo que toda dimensão reflete a realidade de Deus. A religião metafísica, a religião judaica inaugurada, e depois a cristã inaugurada a partir do Novo Testamento, é a religião que deve refletir a realidade de Deus. Deus, que se faz conhecido em Jesus Cristo, nos atrai até o transcendente. É a realidade do homem que é atraída até a metafísica. Mas aqui eu quero aprofundar mais no conhecimento da pessoa humana. O que é a pessoa humana? Do que nós somos dotados? Quero construir um raciocínio com vocês para entender o que nos distanciou de Deus, o que nos distanciou da metafísica. Santo Tomás de Aquino nos ensinou que a pessoa humana é dotada de 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do sentido, que é a dimensão sensorial, é a dimensão empírica. Visão, olfato, audição, paladar e tato. Essa dimensão que nós somos dotados, ela é primária, porque dela as outras vão se manifestar. Depois da dimensão do sentido, nós somos dotados de inteligência e de vontade. A inteligência e a vontade, ela deriva dos sentidos. Então, eu vou ver um prato de comida. Houve uma primeira dimensão sensorial, a visão. Ela vai despertar em mim a vontade de comer. E ela vai me recordar a inteligência de saber se eu gosto ou não daquele prato de comida. Eu só vou ter vontade porque eu vi. Senão, eu não vou ter vontade. Nós somos dotados de sentido, inteligência e vontade. O grande problema da humanidade é que, como ela se distanciou da metafísica, ela se prendeu em uma dimensão do sentido. E tudo aquilo que o sentido não capta simplesmente não existe. E por isso ela se distanciou desse Deus. Eu não vou acreditar em Deus porque eu não o vejo. Quando eu uso essa expressão, eu estou entendendo que Deus é só mais um ente. Que é possível ser visto ou não. Que é possível ser percebido ou não. E isso está gerando uma crise profunda no homem. Somos dotados de sentido e dele parte a inteligência e a vontade. Mas vamos aprofundar no sentido.
O sentido existe em nós em 3 dimensões. Há primeiro um sentido chamado de sentido externo. O sentido externo é a captação do mundo. Vocês me vendo, me ouvindo, vocês estão usando a dimensão do sentido externo. Tá? Vocês, daqui a pouquinho, todo mundo vai almoçar. A alimentação é o sentido externo. Porque é como nós captamos o mundo. E é triste perceber como que a religião contemporânea, ou desculpa, como que a sociedade contemporânea está presa a um sentido externo. Que Santo Tomás de Aquino, no módulo anterior, chamou para nós de paixões. Aquilo que é do momento. Mais profundo do que o sentido externo, nós temos o sentido íntimo. O sentido íntimo é quando eu conheço a mim mesmo. É a busca do homem pelo autoconhecimento. Outra parte da humanidade está presa ao sentido íntimo. Percebam no nosso meio como tem crescido a literatura de autoajuda. Sabe? Você é capaz a partir de você mesmo. Você não precisa de Deus. Pela sua própria capacidade, pela sua própria intelectualidade, você é capaz de atingir os objetivos que você busca. Isso é estar preso a um sentido íntimo. Enquanto uma parte da sociedade está presa a um sentido externo, só acredita naquilo que vê, só aceita aquilo que se percebe, outra parte da humanidade está presa a um sentido íntimo. Eu sou capaz, eu sou corajoso, quem me roubou de mim mesmo? E essa dimensão íntima tem feito com que a outra parte da sociedade se perca em meio a um agnosticismo que considera Deus um ente a mais. Então, hoje eu busco Deus na religião aqui, depois eu vou buscar na futurologia, depois vou buscar na astrologia, porque Deus é só mais um. O importante é eu perceber a mim mesmo. E o que isso tem levado à humanidade? A perda do sentido da vida. Porque se distanciou dessa metafísica que o Peter Kreeft apresenta no livro. Mas uma parte da sociedade, que eu ouso aqui dizer que somos nós, que aqui estamos na aula, atingimos um terceiro sentido, que é o sentido divino. É quando o homem percebe que Deus é a sua raiz. É quando o homem compreende que Deus é o fundamento da vida humana. É esse o ponto. Quando nós atingimos o sentido divino de nossa existência, nós atingimos a metafísica, atingimos essa dimensão do real dito por Peter Kreeft em Jesus Cristo. A experiência da religião metafísica é a experiência de compreender-se dentro de um sentido divino. Mas não significa que nós vamos eliminar o sentido externo ou íntimo, não. Porque em alguns momentos nós vamos usar o nosso sentido externo. Outros momentos, a gente pode até usar do sentido íntimo, mas o principal sentido de nossa existência é o divino. É entender que nós temos uma raiz divina. É entender que lá no íntimo de nosso ser existe alguém que não é nós, mas que nós somos assemelhados a ele e que nos ajuda a chegar até a uma vida superior. Quando nós atingimos o sentido divino de nossa existência, nós atingimos a metafísica. E o grande problema da humanidade? Presa a um sentido externo, presa a um sentido íntimo. A humanidade não atingiu a dimensão da metafísica. Porque quando eu vivo por um sentido divino, eu tenho a minha inteligência e a minha vontade guiadas por esse sentido. Eu não peco. Agora, quando eu sou guiado por um sentido externo, a minha inteligência e a minha vontade é guiada pelo corpo, pelo imediato, pelo desejo. Quando a minha inteligência e a minha vontade é guiada por um sentido íntimo, eu sou egoísta, eu me prendo em mim mesmo. Eu sou incapaz de sair de mim. Então, tanto o sentido íntimo quanto o sentido externo, eles são imanentes. Eles são físicos. Agora, o sentido divino, ele é transcendente, ele é metafísico. Portanto, viver uma religião metafísica
é viver o sentido divino de nossa existência. Porque ele nos assemelha a Deus. Podemos, então, classificar a humanidade em 3 grupos. Sentido, aqueles que vivem dentro de um sentido externo, têm sua inteligência e vontade guiada pelo desejo, pelo corpo, por agora. Pecam. Outra parte da humanidade tem sua inteligência e vontade guiada pelo sentido íntimo, egoísta, fechado em si. Pecam. Mas uma parte da humanidade tem seu sentido guiado por um sentido divino. Sua inteligência e vontade é guiada por Deus, que é a raiz divina. Até pecam, mas tem a dimensão da salvação transcendente e metafísica. Nesse sentido, eu quero levantar a seguinte questão. O que afasta a pessoa da metafísica? O que nos impede de atingir essa dimensão divina, esse sentido divino? Podemos falar de 2 coisas. Primeiro, a gente pode chamar de sensualidade. O que é a sensualidade? A sensualidade é considerar que a raiz da realidade está no mundo. Aqui, gente, não é sensualidade no sentido sexual, não. É se encantar pelo mundo. É entender que toda a realidade está nesse próprio mundo. Podemos entender que a sensualidade é a dimensão externa. É o sentido externo. Quando eu coloco a raiz da minha existência, o motivo da minha existência no dinheiro, pelo próprio dinheiro, no trabalho, pelo próprio trabalho, eu estou entendendo que a raiz ela é externa, ela não está em mim. Isso me afasta de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé porque se prenderam ao sentido externo? Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que garantir meu futuro. Depois eu volto para a comunidade. Ah, eu tenho que viver minha juventude, porque só se vive uma vez, então carpe diem, aproveite o dia. Você viver num sentido externo. Às vezes, quando a gente está presencial na escola, né, na segunda-feira, eu vejo as conversas dos meus alunos. Né? Nossa, esse final de semana fui para um churrasco, chapei, não sei como é que eu cheguei em casa. Nossa, eu fiquei com tantos. Ah, tá preso a um sentido externo. Vivem como se não fosse chegar a segunda-feira. Um segundo elemento que nos afasta de Deus, que afasta a pessoa de Deus, que está ligado ao sentido íntimo, é a soberba. Entendendo que a raiz da realidade está no próprio homem. Nós somos a raiz de nossa própria realidade. Então, eu vou buscar me esforçar, eu vou buscar superar minhas dificuldades por mim mesmo, não preciso de religião, não preciso de Deus, porque eu me basto. Isso é soberba. Isso é compreender que, por si só, o homem é capaz de se resolver. Agora, o homem que supera essas 2 condições, ele se eleva até Deus, porque ele atinge o sentido íntimo. E a via intelectual, que é esse caminho que nós estamos fazendo, é um caminho para chegar até Deus. Por quê? Porque isso parte de algo que o Leandrinho usou na aula dele, que é a lógica, que na filosofia nós chamamos de axioma. O que seria essa axioma? É entender que já existem verdades conhecidas. Eu só preciso assimilar para mim essa verdade que já é conhecida, por um princípio lógico. Que verdade é essa que já é conhecida? Que existe um sentido divino e que somente este sentido divino vai me aproximar de uma vida de Deus. Vai me tirar dessa realidade como de Eclesiastes. Ou por meio do silogismo. Ora, se a vida em Deus, se o sentido divino me aproxima de Deus, e eu busco o sentido divino, logo eu vou me aproximar de Deus. Isso é silogismo. Se o sentido íntimo ou externo me distancia de Deus, e eu vivo no sentido íntimo ou externo, logo eu vou me distanciar de Deus. Isso é intelectual, isso é lógico. Viver a soberba e a sensualidade me afasta de Deus. Se eu não vivo a soberba e a sensualidade, logo eu me aproximo de Deus. Então existe aqui uma dialética, que a gente trabalhou no primeiro módulo. Existe uma tese, a vida em Deus. Existe uma antítese, a vida sem Deus.
Existe uma tese, a metafísica. Existe uma antítese, a física. Qual é a síntese? O caminho que eu decidi seguir. E para fechar, o ser humano ele é insuficiente. Nesse ponto da aula, eu preciso que todo mundo esteja na mesma compreensão. Nós somos insuficientes. Por quê? Porque nós, sem atingir a nossa raiz divina, nós não seremos fundamento de nossa própria vida. Porque viveremos na sensualidade e na soberba. Então, somos insuficientes. Nós somos insuficientes porque nós somos incapazes de dar a nós mesmos. Nós precisamos da raiz divina. A raiz divina nos aproxima daquilo que nós somos. Imagem e semelhança de Deus. Portanto, é necessário que nós percebamos que existe um fundamento que nos sustenta. Esse fundamento é Deus. Quem vai perceber isso? Aqueles que vivem no sentido externo da vida? Não. Porque esses estão presos à sensualidade. Aqueles que vivem no sentido íntimo da vida? Muito menos. Porque estão presos à soberba. Só se percebe isso aqueles que estão presos a uma raiz divina. Portanto, Deus é essa raiz que fundamenta a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.